Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. E olha que interessante nós temos como tema no episódio de hoje. Sabe aquela ideia de educação corporativa digital? Treinamentos online para você enquanto empresário, mas principalmente para sua equipe de líderes, sua equipe nas várias áreas departamentais? Pois é, vamos entender como essa dinâmica acontece e, principalmente, entender toda a metodologia por trás disso e reconhecer que isso também é um recurso valioso para você, pequenas e médias empresas. E para falar desta temática, tenho aqui uma convidada super especial, uma amiga, prima do coração, sim, e ao mesmo tempo uma parceira de negócios. Ela é gestora em processos gerenciais, é especializada em neurociência aplicada à educação. Ela possui certificações internacionais chique, gente, muito chique, nas metodologias Kirkpatrick e 6Ds, além da certificação em gamificação na aprendizagem. Ela tem uma ampla experiência nessa área de coordenação, multiplicação do conhecimento, instrutora, designer instrucional e consultora educacional. Atualmente, ela é CEO e founder da Aquarela Educação Digital e atua com inteligência e estratégia de projetos educacionais corporativos, oferecendo soluções para que o empresário e o seu negócio possa alavancar os seus resultados. Estou aqui com a Priscila Jordão, Pri! E sim, é na intimidade, galera! Pri, seja muitíssimo bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui nesse episódio do Movie Talks, viu? E fique à vontade para se apresentar. Bom, depois dessa mega apresentação, gente, dispensa agora qualquer comentário. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada principalmente pela amizade, pela nossa parceria de negócios e vamos falar sobre negócios, sobre empreendedorismo. Bom, você fez parte aí de toda a criação, viu esse filho nascer. E vamos lá, vamos falar sobre educação e vamos trocar figurinha. Vamos sim, Pri. E é um assunto, você sabe, eu sou apaixonada e me sinto extremamente feliz em ter contribuído aí um pouquinho para que esse seu filho, né, nascesse a Aquarela Digital mesmo e reconhecer, porque você já tinha todas as competências e por que não transformar isso num business? Então eu me sinto extremamente lisonjeada de ter contribuído aí um pouquinho para essa fase da sua vida. Obrigada. Uma fase que tem dado muito certo, né? Sim. Que tem funcionado muito bem. Sim. E aí, já para a gente situar as pessoas que nos acompanham por aqui, Pri, a gente ouve muito falar sobre educação corporativa, a gente ouve muito a questão sobre palestras e treinamentos presenciais. E você vem justamente nesse lugar do digital. Então, para que a nossa audiência possa entender o que de fato é essa educação corporativa digital e entender essas diferenças, né, entre o presencial para o digital. Sim. Bom, a educação digital, ela está presente praticamente em tudo que a gente faz. Muitas vezes a gente não percebe. A oportunidade que a gente tem de utilizar a internet, o celular, os recursos que a gente já tem no dia a dia para se capacitar é uma oportunidade incrível. A educação digital, ela já vem aí, o EAD, há muitos anos. Quem nunca estudou à distância através de um livro, através até de correspondência há muitos anos atrás. E a educação digital, ela veio para facilitar, ou seja, trazer esse aprendizado na palma da nossa mão, no nosso notebook, no nosso celular.
e aproximar a gente também dessas competências que a gente precisa adquirir ao longo da vida, sejam elas competências técnicas ou competências comportamentais. Então, o digital nada mais é do que você transformar um formato de aprendizagem, né, trazendo os princípios que a gente tinha também para o presencial e adaptá-los para o formato online. Educação corporativa, ela vem muito caminhando também em processo da educação escolar e da educação acadêmica também. Quando a gente fala de educação corporativa, a gente tem que lembrar de um princípio que a aprendizagem ela vai se transformando ao longo da nossa vida. Então, a gente começa ali na parte escolar, onde a gente tem a nossa primeira formação, depois a gente vai para a área acadêmica e muitas vezes a gente chega no cenário profissional e a gente ainda não tem a experiência, a gente não tem a prática. Então, a gente aprendeu tudo de uma forma muito teórica e quando chega muitas vezes no cenário corporativo, no cenário de trabalho, a gente ainda não tem a experiência, ainda não tem a prática. Verdade. A educação corporativa, ela vem para suprir essa parte. Então, ensinar para você, por exemplo, quais são os princípios da empresa que você está trabalhando, entender a questão de valores, de missão, de tudo aquilo que a empresa compõe. E aí a gente fala de uma educação que ela começa no onboarding, ela começa já trazendo a cultura da empresa. Então, isso já é educação. Né? E muitas empresas adotam o formato presencial para isso, que é colocar toda a equipe numa sala, trazer um facilitador para explicar. Mas a gente tem também a parte do digital, onde muitas vezes a empresa ela pode ter um alcance muito maior. Num treinamento presencial, a gente tem aí uma carga horária definida, a gente tem também um custo definido e a gente tem todo o processo de facilitação. Quando a gente pensa no formato online, a gente tem uma expansão muito grande, né? Com certeza. Além de uma economia também nos custos. Então, um espaço que, por exemplo, eu preciso de uma locação, preciso de um espaço físico, preciso de todo um aporte, muitas vezes, de um coffee break, né? De fazer daquelas pausas. Né? Dependendo de onde estão os colaboradores. Tem um custo, né, para que aquele treinamento presencial aconteça. Quando a gente traz para online, a gente consegue pulverizar a nível internacional, até se a gente quiser, deixar aquele conteúdo sempre disponível para novas turmas, para novos colaboradores, né? E aí a gente começa sempre assim, trazendo do onboarding, né, que são as boas-vindas, a apresentação da empresa, até a parte de treinamento de competências técnicas e competências comportamentais, né? A gente não anula nunca a presença humana, então a ideia é que a gente também traga para o digital a presença humana. Né? Então, não é robotizar os treinamentos, mas sim torná-los cada vez mais humanos através dos recursos digitais que a gente tem. Maravilhoso! Aí uma aula para a gente compreender um pouco mais desse universo. E eu acredito muito, Pri, que a pandemia, não que não existisse isso antes da pandemia, né? Mas a pandemia, ela acelerou bastante e aqueceu, inclusive, esse mercado, né? Sim, foi exatamente nesse momento que a aquarela surgiu. Que é isso que eu quero que você conte agora para nós. Era exatamente a conexão que eu ia fazer, que é, ok, a pandemia veio mesmo e trouxe uma série de mudanças no mercado em vários níveis. E isso não ficou de fora a educação corporativa de vir para esse lugar do digital, né? E aí, a aquarela surge justamente nesse momento e surge dentro da sua história. Então, compartilhe um pouco para nós de onde você veio para você chegar na aquarela digital e como foi esse processo de empreender com essa educação digital. Você está me emocionando, viu? Que é uma coisa quando a gente está dentro do contexto, a gente às vezes nem para pensar o quanto a gente já caminhou, né? E você trazendo agora todo esse nascimento, né? Até emociona porque a gente lembra de como tudo surgiu. Bom, eu, assim, sempre tive oportunidades de atuar em consultorias renomadas no mercado, em consultorias grandes. E a última consultoria que eu estava, ela multinacional, né, atendia Espanha, Chile, Peru e Brasil. E, de repente, quando foi lá, mais ou menos no meio de março de 2020,
2021, né? 2020, 2021 foi quando anunciou. Março de 2020, a pandemia, 2020, você diz março de 2020. Em março de 2020, a empresa falou para mim, olha, Pri, leva o computador para casa, porque a gente vai ficar aí talvez uns 15 dias por conta desse processo aí do coronavírus, vamos ficar uns 15 dias em casa. E aí eu tinha a opção de trabalhar em casa uma vez na semana e levei para passar aí talvez uns 15 dias com o computador em casa, trabalhando somente no formato home office. Então, levei o computador humildemente para casa e nunca mais voltamos para a empresa, né? E trabalhei 1 ano nesse formato, então eu acho que ali foi um período de eu entender também essa questão de como é você trabalhar à distância. É uma coisa você ter um dia na semana e outra coisa você expandir. Então tem a questão de você administrar a sua agenda, administrar os compromissos que você também tem na sua casa. Então assim, isso... E até de adaptação da própria casa, né? Porque não era todo mundo que estava preparado para esse cenário de ter, de fato, um home office, né? Sim. E foi tudo novidade, né? Eu lembro que no começo eu fiquei, assim, com dores nas costas, porque eu achava assim, eu vou trabalhar de casa, então não tinha muita disciplina. Então, às vezes, trabalhava da cama, né? Colocava o notebook no colo e trabalhava. E ali, então, acho que esse processo de aproximadamente 1 ano foi um período que eu aprendi a ter uma gestão melhor da minha agenda através do home office. Então, ali para mim foi um grande aprendizado, acho que foi o primeiro ponto. E eu comecei a me sentir mais dona do negócio, né? E eu estava ainda trabalhando para essa outra consultoria, mas eu comecei a me sentir mais autônoma, porque até então, quando você vai para a empresa e você precisa ter alguém para quem você dá muita respaldo, né, do seu trabalho, eu acho que eu me sentia muito ali presa, né? E no formato home office, eu acho que eu me senti um pouco mais livre para tomar decisões, para ter gestão do meu tempo. Então, isso me ensinou muito. E depois que passou 1 ano, a empresa anunciou o fechamento. Anunciou que faria o fechamento, manteria as atividades somente na Espanha. E eu fiquei muito perdida, né? Fiquei muito chateada, porque eu já tinha muitos anos, né? E falei, bom, eu tenho 2 caminhos agora. Ou eu decido, de repente, empreender no mesmo segmento, ou eu vou, né, procurar outra oportunidade no mesmo segmento também. E aí, quando eu pensei nessa questão de como eu voltaria para o mercado de trabalho, eu comecei a pensar nos clientes que essa empresa já atendia e que eles ficariam sem atendimento daí para frente. Eles teriam que procurar outra empresa para suprir isso, né? E eu timidamente comecei a montar uma apresentação, imaginando uma consultoria, porque uma das coisas que a pandemia também nos ensinou é que a gente não precisava também estar todo mundo no mesmo ambiente para iniciar um trabalho. Então, a gente tinha colaboradores aí a nível Brasil, né, trabalhando para essa empresa, e a gente estava se conectando também, e todo o trabalho fluiu e aconteceu da mesma forma. Então, eu descobri que eu não precisava de um espaço físico. Eu descobri que eu também não precisava de ter colaboradores no formato CLT, 100% uma equipe em CLT. Eu descobri que eu poderia ter parceiros, profissionais no formato freelancer. Então, eu fui montando uma apresentação idealizando esse negócio. Mas, gente, uma coisa muito, assim, papel de pão mesmo. E isso me ajudou a ter visão de que eu poderia ter o meu próprio negócio. Então, quando a empresa anunciou o fechamento e fez o meu desligamento, eu já tinha uma ideia de negócio. Então, foi assim, foi tudo rascunho. Pri, mas olha que riqueza de informação você trouxe para nós, porque você foi experimentando, vivenciando e a partir daí ficando essa possibilidade de um negócio. Isso é fabuloso, né? E muitas vezes a gente acha que tudo a gente tem que estudar perfeitamente, ter um planejamento perfeito. Hoje mesmo eu estava no período da manhã em mentoria e a gente estava justamente orientando o empresário nesse lugar de MVP.
A gente tem que trabalhar com a ideia de um produto mínimo viável. A gente não tem que ter tudo perfeito, não tem que estar tudo plenamente funcionando. E é uma mentalidade enquanto empreendedor, enquanto empresário, que a gente tem que virar a chave para fazer funcionar. Porque se a gente quiser tudo perfeito, não vai dar certo. E foi assim, eu comecei sem recurso nenhum. Na verdade, é até engraçado, assim, porque... tem um artista que ele, quando começou, ele fala assim, gente, eu só tinha uma calça e um sonho. E eu praticamente, eu não tinha nem isso, sabe? Eu só tinha o sonho mesmo, porque o notebook que eu tinha era da empresa e quando encerrou eu devolvi. O celular que eu estava utilizando também era corporativo, eu devolvi. Então, assim, eu só tinha o sonho, né? A apresentação que estava em nuvem. E foi a partir disso que eu comecei a idealizar, né? Assim, só com o sonho mesmo. E a partir desse sonho eu comecei a divulgar, né? Você me apoiou muito nesse processo. E eu fui mostrando essa apresentação para algumas pessoas. E as pessoas foram me orientando. Olha, Pri, eu acho que você precisa modificar isso aqui, né? Precisa aperfeiçoar ali. E eu fui fazendo isso. E comecei a divulgar também, sem ter nada, pelo LinkedIn, né? Comecei a divulgar nas redes sociais o que eu possivelmente poderia oferecer, que era basicamente o que uma consultoria em treinamentos oferece. E foi assim que começou a surgir, né? Eu comecei a receber alguns contatos, algumas pessoas interessadas. E aí eu fui me estruturando, né? Comprei o meu computador, né? Um celular que eu ganhei de presente. E assim foi que eu fui me estabelecendo, porque nem isso mais eu tinha. Né? Então, esse celular e esse computador foram as primeiras ferramentas que eu tive. Eu me organizei também, né? Ter um escritório em casa, né? Foi fundamental, porque eu não tinha, né? Meio um paradeiro, assim, para trabalhar. Então, eu defini um espaço de trabalho, eu defini um horário para começar. Mesmo quando eu não tinha nada, eu tinha um horário para começar, para terminar, tinha as minhas pausas. Como se eu estivesse no ambiente de trabalho mesmo, né? E as coisas começaram a acontecer. Eu fui batendo porta a porta. Né? E é assim mesmo que a gente faz, tá? Isso é a realidade de 99% dos empresários. É muita coragem e resiliência para fazer a coisa acontecer, né? E foi assim. E eu fiz isso, né? Fui divulgando nas redes sociais, no direct, passando algumas informações. E eu também fui, né, em algumas empresas do bairro, algumas escolas do bairro, também oferecer o meu trabalho. Eu estava até conversando aqui nos bastidores que depois de 4 meses, com essa humilde apresentação e acreditando muito no projeto, eu fechei o primeiro negócio, né, o primeiro projeto, né, então eu acho que foi até precoce, né, depois de 4 meses. Com certeza. Né? Então, foi assim que começou. Ai, maravilhosa! E aí, ó, você que tá aí do outro lado, perceba que a história de todo empresário bem-sucedido vai passar por desafios. Você nem tinha os recursos para começar, né? Os recursos materiais mesmo, tecnológicos, celular, um computador, um notebook. A gente passa pelos desafios e é ter a resiliência para passar por esse lugar. Mas também ter a força, a coragem de fazer o que tem que ser feito. É contatar pelas redes sociais, é fazer a prospecção presencial, visitando empresas e sim, batendo de porta em porta. Pri, você foi primorosa. E por fim, aí um outro elemento que precisa ser evidenciado e que é muito característica do seu perfil, que é essa organização. Não, eu tinha horário, ainda não tinha cliente, mas eu estabeleci horário. Eu estabeleci alguns limites, algumas regras para fazer isso funcionar. Isso não é uma característica muito comum da maioria das pessoas. Tem muito a ver com o seu perfil comportamental. E com certeza isso potencializou os seus resultados de maneira mais rápida, né? Então, quando você fala, eu fui precoce, em 4 meses eu já estava fechando o meu primeiro contrato, de fato, e isso tem a ver com esse lugar, além dessa coragem, da resiliência, com esse lugar de organização para fazer isso acontecer. Então, primeiro, parabéns, viu? Ai, obrigada, Lid. Você já mostra o seu diferencial aí nessa sua postura.
E Pri, assim, nós temos aqui uma audiência de pequenos e médios empresários, né? E a gente, quando olha para esse lugar da educação digital, a gente tem aquela sensação que é algo mais distante da realidade do pequeno e médio empresário. E aí eu queria que você trouxesse um pouco isso. Realmente é algo distante, é algo que está longe desse empresário, ou não? É algo que ele possa também pensar, que ele possa também organizar para o negócio dele? Quando eu iniciei a Aquarela, eu pensei justamente nos diversos perfis, né, e portes que a gente tem de empresa, né, pequena, média e grande empresa. Hoje eu tenho o privilégio de ter na nossa carteira aí de clientes de grande porte. Só que eu não deixei de atender também aqueles que abriram as portas para mim lá no começo, né? Então eu comecei com uma empresa de médio porte, mas eu também atendo, né? Inclusive as empresas ali do bairro, né? Atendo uma pizzaria da região, né? Que é uma pizzaria também de pequeno porte. Então, o treinamento, a educação corporativa, ela é para todos. E a gente não pode fechar esse acesso, né? Então, é uma porta que eu deixo muito aberta e procuro desenhar as estratégias de acordo com cada segmento e com cada porte. Então, ninguém fica sem ser atendido, porque a prioridade é a gente levar a educação, né? Então, seja ela no formato escolar, no formato acadêmico ou para a educação corporativa, a ideia é que todos recebam o atendimento. E é possível sim, por quê? Porque a gente sempre vai elaborar uma proposta de acordo com a necessidade do negócio. Então, a gente vai entender o que aquele negócio precisa e a gente nunca vai começar com a régua lá em cima, a gente vai começar com pequenos passos. Então, se a empresa ela ainda não tem um modelo de educação corporativa, ela não precisa ter uma mega estrutura para começar. Ela pode começar, sim, com pequenos passos. Uma videoaula, por exemplo, ela já é muito educativa e ela já consegue levar uma mensagem de entendimento para os colaboradores, já consegue capacitar em muitas coisas. Então, a gente sim consegue atender todos os segmentos e é possível também para que o microempreendedor ele comece capacitar os seus colaboradores, né? Ainda que ele tenha 1 ou 2, mas é importante ele já começar a ter essa mentalidade de que ele precisa alinhar os princípios do negócio, precisa padronizar, e isso quem faz é a educação corporativa. E não tem como, né, Pri? Se a gente quer fazer com que a empresa performe em alto nível, se a gente quer ver a empresa alavancar os seus resultados, como que isso é possível sem educação? A educação, ela é a porta, né? Então, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, ele pensa que vai ser um gasto. Na verdade, treinamento é investimento. E é um investimento que, à medida em que você aborda esse tema e você vai crescendo dentro da capacitação dos seus colaboradores, você também está aliando com o crescimento do negócio. Então, o treinamento, ele existe para que o negócio cresça. Então, nunca vai ser um gasto, sim, um investimento, e muitas vezes até um investimento a curto prazo, se você pensar, né, que tem treinamentos, tem temas que às vezes os colaboradores eles precisam ali de forma imediata. Então, muitas vezes, de forma imediata, também você vai ter o retorno, né? E Pri, assim, é uma questão matemática, de fato. É exato. Uma questão matemática. Você faz um X de investimento, mas quanto que esse X de investimento retorna no caixa dessa empresa? Eu tenho exemplos de clientes que, em 40 dias, com ajustes de processo e treinamento de equipes de vendas, dobraram o faturamento. É isso, é exatamente isso. Então, a gente treinar por treinar nunca é feito, né? A gente sempre vai entender qual é a necessidade, primeiramente, do negócio, para que a gente alie isso com a estratégia do treinamento. Então, eu não vou treinar nenhum tema aleatório. Tudo vai ter um propósito para que engaje o negócio. Perfeito. E aí, Pri, para a gente já trazer aqui um ato de desmistificar algumas ideias, né? Que às vezes as pessoas têm em relação ao online, né? O online não funciona. O online não é bom.
Porque a gente sabe que existem, sim, algumas objeções em relação ao treinamento corporativo online, digital, né? E aí, eu queria que você me falasse sobre a metodologia por trás disso. Que você trouxesse um pouco de como que é essa base para fazer esse digital, de fato, chegar nesse lugar de resultado. Sim, o digital ele tem duas vertentes, que é o síncrono, que é quando a gente faz algo ao vivo, né, ali sincronizado com o facilitador e o aprendente, e a gente tem também o assíncrono, que muitas vezes vai depender da disciplina do aprendente para ele se desenvolver, né. Então, esse que muitas vezes fica dentro de uma universidade corporativa e o próprio aluno, o aprendente, enfim, ele vai fazer a gestão desse acesso, é algo que vai depender muito da individualidade desse aluno. Então, ele vai precisar dedicar um tempo para esse estudo, ele vai precisar ter também muita questão de, como é que eu vou falar, de honestidade com ele mesmo. Porque ele muitas vezes, sei lá, tem um vídeo e esse vídeo tem 10 minutos, por exemplo. Tem alunos que muitas vezes ele vai correr ali o tempo como se ele tivesse visualizado o vídeo todo e ele não visualizou, né? Então tem essas questões que eu acho que principalmente é importante que a pessoa tenha uma disciplina e uma autorresponsabilidade com o desenvolvimento dela mesma, né? Então, formar adultos, né? Trabalhar com essa questão da educação para adultos, né? Que é a andragogia e a eutagogia, que é quando o adulto aprende sozinho, né? A gente vai trabalhando metodologias para que isso se torne mais palpável e também que ele atinja os objetivos, né? Então, tem a questão da linguagem, que a gente faz a adaptação para esse formato assíncrono. Tem a questão também de exigir, muitas vezes, as atividades práticas para que a gente garanta que ele passou por todo o processo sem burlar, né? Que ele tenha aprendido ali, de fato, e ele realize atividades, realize testes, né? Tem algumas ferramentas que a gente também utiliza para garantir que ele passou também por todas as fases daquele conteúdo online assíncrono. Então, a gente coloca também algumas travas ali para garantir que ele passou por todo o processo, seja vídeo, seja conteúdo de leitura, seja download de algum arquivo. Então, a gente também vai colocando todas essas travas para garantir que ele tenha passado por todas as fases, tenha realmente percorrido a trajetória que a gente esperava ali na jornada de aprendizagem. Já no síncrono, a gente tem uma oportunidade de interação também. Então, muitas vezes existe um facilitador que vai conduzindo ali todos os temas e a gente vai pedindo as interações, vai criando também atividades práticas, né? Então, é possível também no síncrono a gente ter essas oportunidades de interação. E, além disso, o síncrono ele também pode ser gravado e ele pode ser reaproveitado para outras ações, né? Então, o online tem esse benefício da gente poder reutilizar muitas vezes. Metodologia, a gente tem também duas vertentes grandes, que são as metodologias educacionais, ou seja, a forma como eu vou pegar aquele conteúdo e trabalhar para que ele se torne melhor para aquele público, e aí eu preciso entender as características do público, saber como que ele vai acessar aquele conteúdo, se é pelo celular, pelo notebook, porque às vezes a gente tem colaboradores que atuam, sei lá, em pé, trabalham em pé no shopping, por exemplo. Como que eu vou criar um conteúdo que facilite para ele esse acesso, para ele acessar em pé, né? Aprender em pé ali no dia a dia. Então, tudo isso a gente vai trabalhar através de metodologias educacionais. As metodologias ativas, por exemplo, são uma forma também que a gente utiliza, né? Então, sempre pensar na experiência prática e como que ele vai executar isso também no dia a dia. E existe uma outra parte que são as metodologias estruturais, ou seja, é a forma como eu vou primeiramente planejar aquele projeto educacional, né? Então, a gente tem, por exemplo, as 6Ds, que são as 6 disciplinas que elas aliam a questão do negócio com a educação.
Então, eu primeiro faço o que eu tenho de planejamento para o negócio, quais são os meus objetivos do negócio e como eu transformo a aprendizagem para atingir esses objetivos, né? Então, a 6Ds, ela é uma metodologia estrutural. Então, para cada projeto, a gente vai entender qual é a necessidade, vai mapear todas as necessidades e vai criar um início, um meio e um fim, né? Então, 6Ds são as 6 disciplinas. É uma metodologia estrutural. E dentro dela, a gente vai trazendo as metodologias educacionais, entendendo como o cérebro aprende melhor, como eu vou fixar melhor aquele conteúdo. E aí, então, a gente vai aliando as duas, né? Metodologias estruturais com metodologias educacionais. Maravilhoso. Nossa, é uma aula, hein, Pri? Tô amando te ouvir, mulher. É uma aula. E aí, eu quero, antes da gente falar um pouquinho ainda mais das metodologias, eu quero reforçar aqui um ponto que você trouxe que é extremamente relevante. Desse colaborador ser responsável, né? Autorresponsável por esse processo de aprendizagem, né? E trabalhar esse lugar da honestidade consigo mesmo. E aí vale também, né? Observar para esse empresário quem são as pessoas que têm estado com ele, né? Será que ele tem contratado as pessoas de forma correta e mantido na equipe realmente quem está engajado com a causa da empresa? E muitas vezes é ir mesmo para um lugar de avaliar quem são essas pessoas, o quanto essas pessoas atuam sobre primícias de honestidade, de integridade para fazer as coisas funcionarem. E óbvio, vou mexer no vespeiro? Vou, mas óbvio que esse empresário também tem que ter essa contrapartida, também na gestão do seu negócio, na gestão desses colaboradores, ter essa mesma primícia, né, de honestidade, de integridade para fazer com que essa parceria funcione e funcione muito bem. Então, é um alerta para você, empresário, avaliar quem são as pessoas que têm composto as suas equipes. Quem é o tipo, o perfil de pessoas que está aí com você no seu negócio? Pessoas certas, nos lugares certos, vão gerar resultado, vai dar jogo, é uma ótima parceria. Pessoas erradas, ou às vezes até pessoas certas nos lugares errados, a gente sabe que isso é péssimo para o negócio, né? E acaba sendo péssimo para esse próprio profissional que vai ficar insatisfeito e vai se tornar ali uma pessoa improdutiva no negócio, causando problema para ele mesmo e para a própria empresa. Então, uma observação relevante. Mas ainda falando, Pri, dessa metodologia, as 6Ds, o que são de fato essas 6 disciplinas e a partir daí como que se estrutura, como que se organiza mesmo um treinamento corporativo digital? Bom, eu sou suspeita para falar das 6Ds, porque eu gosto muito de trabalhar com ela. Quando eu fiz essa certificação internacional, foi algo que, assim, me fez brilhar os olhos e entender a importância de um planejamento, né? Então, ela é basicamente uma metodologia estrutural que a gente começa a primeira disciplina definir, né, entender quais são os resultados que eu quero atingir do negócio. Né? Então, quais são os números? Quais são os indicadores? Né? Que número que eu quero melhorar dentro da minha empresa? São as vendas? É o turnover? O que eu preciso realmente trabalhar de indicador? Então, quando a gente tem os indicadores numéricos, aí sim a gente começa a traçar os outros passos, né? Então, a gente vai desenhar a experiência do treinamento, que é a segunda D. A gente também vai direcionar para a aplicação. Então, como que vai ser o formato de aplicação? Vai ser síncrono, vai ser assíncrono, vou ter um facilitador, vai ser o presencial ou vai ser híbrido, eu vou misturar os dois, né? E depois que eu capacitei, então eu já tenho os indicadores que eu quero melhorar, eu já desenhei a experiência do treinamento, né? E já direcionei para a aplicação.
né? Já fiz aí tudo que precisava ser feito. E muitas vezes as outras metodologias estruturais, muitas vezes elas param aí, né? Então elas entendem, a gente já definiu o objetivo do negócio, a gente já desenhou o treinamento e já aplicou. Então muitas vezes para nesse terceiro passo. E aí a gente tem um passo muito fundamental, que é definir como que ele vai transferir esse conhecimento no dia a dia, né? Então eu preciso dar oportunidade para que ele pratique. Ele precisa praticar, né? Então, é onde tem a outra D, que é voltada justamente para essa prática, né? Entender como que vai ser feita a transferência. Depois, a gente tem a parte de dar apoio à performance, né? Então, ou seja, eu preciso entender quem que vai ser o líder desse colaborador que foi treinado e quem que vai dar o apoio para ele no dia a dia. Né, vai ser um supervisor, vai ser um coordenador, vai ser o próprio empresário, dependendo do tamanho e do segmento da empresa. Então, eu preciso ter alguém que apoie ele no dia a dia. E como que vai ser esse apoio? Então, ali, a gente vai definir como que vai ser também esse apoio para que ele possa performar de forma correta. E depois a gente tem a parte de documentar esses resultados, que é a última D. Então, como que eu vou registrar tudo isso, né? Desde a primeira etapa, onde eu fiz a coleta dos dados e identifiquei os indicadores, e através desse caminho todo, onde que eu estou? Eu atingi os objetivos que eu precisava, né? Então, ali ele vai mapear, a gente vai fazer um D para, né, da primeira D com a última D, e vai entender se a gente realmente termina por ali, ou se às vezes precisa de uma ação complementar, se a gente precisa voltar em algum ponto que ficou alguma lacuna, e aí a gente vai fazendo novamente esse contorno, né? Então, a 6Ds, ela é bacana porque ela não deixa lacunas. Ela vai traçando todo esse caminho da aprendizagem e ela vai observando se aquele aprendizado foi realmente suficiente ou se a gente precisa de novas ações. E muitas vezes, pensando aqui, a gente desenhou uma ação de treinamento que ela foi feita para durar 6 meses. Então, nesses 6 meses, a gente aplicou e a gente viu que houve uma melhora no resultado esperado, mas ainda não melhorou 100%. Então, a gente retorna e faz uma ação complementar, né? E isso que vai movimentando essas 6 disciplinas. Nossa, é riquíssima, né? Ela é riquíssima. É riquíssima. E aí, alguns elementos que eu gostaria de evidenciar aqui na nossa conversa, Pri. Primeiro, a gente não faz um treinamento por fazer. Não é cumprir tabela, precisa ter objetivos bem definidos, indicadores estabelecidos, para que a gente possa observar o resultado ao longo do tempo. Isso é um ponto extremamente relevante, né? Não pode ser um tiro no escuro, né? Vamos cumprir tabela, vamos fazer isso daqui. Não, precisa ter isso bem definido, um objetivo a ser alcançado para que essa observação possa ser avaliada ao longo do tempo. Um outro elemento, e olha, você não tem ideia de como eu pego no pé sobre isso. Nada de obesidade intelectual. Não adianta estudar, ler, não adianta você estar aqui conosco, consumindo esse episódio, e isso não gerar nenhum insight valioso que vá ser transformado em uma ação para o seu dia a dia. Então, precisa ter a etapa de prática. Senão, a gente vai para um lugar de que o conhecimento foi guardado na gaveta e aquilo ali virou só uma perda de tempo. Você dedicou tempo, investiu financeiramente para que aquilo acontecesse, mas não vê aquilo na prática, não vê aquilo se transformar em ação. Então, não cumpriu o propósito, né? Então, tem que ir para esse lugar de prática, de execução. Execução por execução, não. Precisa entender se está realmente alcançando os objetivos estabelecidos por meio dos indicadores na primeira etapa. E aí, claro, as coisas elas não são exatas e perfeitas. Estamos lidando com pessoas, a dinâmica do mercado. Então, muitas vezes, ações complementares, ajustes. E aí, a gente vai para uma abordagem muito de melhoria contínua, que é entender que continuamente a gente vai implementando ações que vão ajustando, vão corrigindo e vão melhorando aquilo que foi feito para que o resultado possa ser observado ao longo do tempo.
É isso mesmo. E pensando nisso que você falou, né, e falando aqui de vertentes novamente, é bacana a gente diferenciar o que é uma formação inicial, e aí a gente entende qual é o mapeamento que aquele colaborador vem de conhecimento de fora. Então, entender o que ele precisa aprender inicialmente para o negócio. E depois tem a formação continuada, a formação contínua. Então, o que eu preciso estar sempre reforçando ou atualizando esse colaborador, né? Então, não é muitas vezes treinar uma única vez, realizar um curso uma única vez. É pensar também nas reciclagens, nas ações que precisam ser contínuas. Porque se eu não utilizar aquele conhecimento que eu aprendi, ele vai ser engavetado. Então, eu preciso retomar, né? Preciso praticar. Então, tem muitas empresas que muitas vezes eles até investem fortemente em treinamento técnico para ensinar uma determinada ferramenta. E já aconteceu de muitas vezes a gente fazer esses relatórios e chegar na empresa e descobrir que o colaborador não tem nem o software no computador dele. Ou que ele usou uma única vez e nunca mais teve projeto para usar, né? Então, não é assim que funciona, né? Então, para que a gente possa performar, a gente precisa garantir o acesso, né? No caso de um software, por exemplo. Eu preciso saber se esse colaborador está acessando, se ele não tem nenhuma dificuldade, se ele está conseguindo colocar em prática, se ele está com a versão atualizada. Muitas vezes já tem versões mais novas, né? E pensando, por exemplo, agora, né, no que a gente tem de cenário da inteligência artificial. Há um ano atrás, a inteligência artificial era uma coisa. Agora a gente tem 1001 ferramentas, né? Então, é nesse sentido da gente sempre procurar se atualizar, fazer as reciclagens e as formações contínuas. Maravilhoso. Eu costumo dizer, e aí só para você entender um pouco até o meu trabalho, eu geralmente não faço treinamentos pontuais. Não é que eu não abro espaço para isso. Porém, para a gente ver o resultado de forma consistente ao longo do tempo, a ideia de programas de desenvolvimento, elas apresentam um resultado melhor. É diferente você ir dar uma palestra, um treinamento e sair. Entende? Um programa, ele te permite acompanhar vários elementos para garantir que se chegue naquele objetivo desejado. E isso inclui toda essa análise que você colocou aqui. Esse colaborador tem os recursos adequados para que ele possa desenvolver a prática daquilo? Aquilo não é uma ação pontual, ele só fez uma vez e depois perdeu de vista, não é algo que ele vai implantar no dia a dia dele. Ele tem recebido o acompanhamento devido e necessário para que a gente possa observar de fato esse lugar mesmo de resultado, né? Então, eu gosto muito e eu trabalho muito, o meu trabalho vai muito nessa linha, Pri, de um programa de desenvolvimento que acompanha de forma consistente para a gente ver e chegar realmente naquele lugar. Sim, fascinante. Esse é o cenário ideal. A gente ama trabalhar com programas onde a gente pode estruturar um projeto educacional do início ao fim. Perfeito. E a gente tem a oportunidade de criar essa trilha e toda a arquitetura de aprendizagem necessária. Sim. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Muitas vezes o cliente nos procura de forma muito pontual, né? Para atender às vezes uma demanda, uma necessidade específica. Mas quando a gente tem a oportunidade de atuar num projeto, é maravilhoso, porque aí você atua exatamente nesse progresso. Você vai entendendo toda a necessidade, consegue trazer propostas melhores, mais estruturadas e conhecer o negócio, fazer uma imersão. Quando é algo mais pontual, muitas vezes a gente fica limitado, né? Mas não que não dê para a gente também aplicar as metodologias, entender tudo isso, né? Mas se torna algo mais rápido, né? Uma entrega pontual, né? É o job, né? Que a gente fala, é o job. Mas quando a gente tem a oportunidade de atuar num projeto, que sei lá, às vezes até pode perdurar um ano, por exemplo, isso, é onde a gente consegue ter uma visão e apoiar melhor também. Aí vai com mais profundidade, né? Sim. Ô Pri, mas agora me conta assim, ó, eu quero saber exemplos aí práticos, sabe? Eu quero conhecer um pouco mais. Ok, destas ações, seja na ideia de um programa, seja na ideia de
treinamentos mais pontuais. O que você tem de exemplos para contar para a gente de projetos que deram muito certo, sabe? Que levou a empresa para um lugar diferente. Sim. Então, nos bastidores eu estava comentando esse primeiro, eu acho que foi um diferencial, foi um projeto grande, logo de cara, né? Um projeto que percorreu por 1 ano. E a gente tinha o desafio de construir toda a parte de treinamentos e cursos. Foi uma escola, né, de cursos profissionalizantes. Eles tinham tudo no presencial e era uma escola de informática. E a gente recebeu esse desafio de transformar todo o conteúdo que eles tinham no presencial para o online. Então, esse foi um grande desafio, né? Nós criamos, primeiramente, uma identidade visual. Nós descobrimos que a marca ela só tinha o logo e 2 cores. E aí foi onde a gente teve a oportunidade de criar uma identidade visual para a marca. Então, acho que foi um passo e acho que foi algo que a empresa também gostou muito, né? Então, criar um manual da marca. Como a gente trabalha muito com equipe de designers, então, o designer, ele precisa entender qual é a paleta de cores, quais são as cores complementares, quais são as tipografias. E isso a empresa não tinha, né? E como eu te falei, a gente começou o atendimento em bairro, né? Em escola de bairro. Olha, Pri, já quando esse nosso episódio sair, já vai ter saído um outro em que a temática foi exatamente isso, a questão da identidade visual do negócio. E assim, a relevância que isso tem, mas ao mesmo tempo o quanto muitos empresários acabam desassistindo esse lugar. E aí uma comunicação que poderia ser muito mais consistente perde em força, a marca perde em força por não ter se preocupado com isso que, entre aspas, é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Faz. E identifica a marca. E foi muito bacana porque o dono, né, da rede, ele ficou muito encantado quando ele viu, né, uma criação de identidade visual. E ele falou, puxa, agora eu vou poder aplicar nas redes sociais, né? Não só no curso, no treinamento que a gente estava criando, quanto também para todo o projeto, né, que ele tivesse aí da escola, né? Então, a gente teve esse que marcou muito. E também um que marcou muito a empresa foi quando nós fomos contatados para desenvolver o onboarding, que era todo no presencial, transformá-lo para o online, para apresentar todas as áreas da empresa. Era uma empresa de grande porte. E aí foi onde a gente começou a trabalhar com temáticas. Nós criamos uma temática de universo, criamos um universo paralelo. Que legal. E cada planeta representava uma área da empresa. E aí tinha toda a experiência de astronauta, de planetas, de elementos mesmo voltado para essa parte mais de astronauta para apresentar. Então, acho que foram 2 projetos bem especiais. Ai, que maravilha! E aí caminha um pouco pro lúdico, né? Muito. E aí, às vezes, a gente acha que porque é digital se distancia das nossas emoções. E não, né? Muito pelo contrário, aproxima ainda mais. E nesse projeto, quando a gente trabalha com temática, que é um dos fortes da Aquarela, a gente contrata um storyteller para desenvolver a história que vai ter dentro desse treinamento. Então, quantos personagens, como que vai ser a composição de cenário, o que vai acontecer, qual é a narrativa que a gente vai desenvolver, quem é o protagonista, porque a gente traz sempre o aluno como protagonista, né? E ele vai também fazer parte daquela história, né? Então, ele vai trabalhar e vai também fazer parte daquela construção. Então, a gente trabalha com o storyteller que vai também criando toda essa história. Nossa, fascinante, né? E assim, o céu é o limite quando a gente fala de criatividade, né? Dá para se criar muitas coisas desse lugar realmente de contar histórias, né? Que é o storytelling. E aí, Pri, eu tenho um zilhão de perguntas para fazer, mas a gente está caminhando para a reta final do nosso episódio. Que pena! Mas assim, antes de eu te fazer uma última pergunta, que eu quero te fazer ainda mais uma pergunta, tá? Eu vou apresentar as nossas patrocinadoras. Sim, porque aqui no Movie Talks nós temos mulheres incríveis
patrocinando esse episódio. Temos a Paula, a designer, né? Que é responsável por toda a arte, por toda a identidade visual, né? Do Movie Talks, do projeto do videocast. A Paula, ela constrói todo este processo, já tem episódio dela aqui no canal, então vocês vão fazer o favor de ir assistir lá, tá? Para conferir um pouco da mentalidade dela, desta mente criativa que funciona por trás da identidade do próprio Movie Talks. Nós temos também a Evelyn Cabreira. A Evelyn, Pri, ela faz essa parte de estrategista de imagem. Eu tô tentando melhorar, né? E a Evelyn que tá me ajudando nesse processo. Tá ótimo, ela tá fazendo um trabalho excelente. Ela que está fazendo esse projeto aí, né? De melhorar essa imagem e também, numa segunda etapa, essa presença digital, né? A Evelyn é uma das patrocinadoras aqui. Ela é uma mulher incrível, fascinante, que domina muito do que faz, tem uma vasta experiência. E se você quer construir essa presença, tanto a parte de imagem quanto a presença digital, a Evelyn pode te ajudar nesse processo. E claro, a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa, onde a gente atua exatamente com esses programas de desenvolvimento, principalmente focado em lideranças e equipes da área comercial, que eu digo que é o meu xodozinho. Eu amo a área de vendas. Gente, a venda é o que move tudo. Não tem jeito, né? Qual negócio que sobrevive sem vendas? Ele não existe, não né? existe. Ele não existe sem esse lugar de vendas. Então, aproveite para conhecer o trabalho aí de cada uma destas empresárias, de conhecer cada uma destas empresas e levá-las aí para o seu negócio, para que o seu negócio continue avançando e deslanchando. Pri, reta final, mas não quero deixar de fazer mesmo uma pergunta. Eu queria saber um pouco, eu vou dividir essa pergunta em duas partes, tá? A primeira parte delas, dicas rápidas para esse empresário de médio porte, de pequeno porte, por onde ele começa a pensar nessa educação corporativa digital? Os primeiros passos necessários para ele dar. Sim, eu acho que primeiro ele precisa ouvir a equipe, entender se existe uma dificuldade e começar a ouvir os colaboradores, porque ouvindo eles, ele vai perceber a dor. E percebendo uma dor, muitas vezes o treinamento vai de encontro com a solução dessa dor. Então, acho que primeiramente ouvir a equipe. Ouvir os clientes também é fundamental. Então, entender também qual é a visão que os clientes estão tendo do negócio, porque às vezes os próprios clientes é que vão mapear as necessidades de treinamento. Sem sombra de dúvidas. Então, eu digo que todo feedback, ele é necessário para que a gente possa continuar avançando, né? Evoluindo. E cliente dá feedback e colaborador também. Também dá. E outra coisa é olhar os números mesmo, olhar os indicadores do negócio e observar onde que precisa de melhoria, o que está precisando melhorar. Então, se de repente esse empreendedor ele estiver sozinho, ele pode pensar em programas também para se autodesenvolver. E ele se desenvolvendo, ele também vai ajudar no crescimento do negócio. Mas se ele já também tiver uma equipe, ele olhar os indicadores de modo geral no negócio e entender o que está precisando de melhoria. Dentro daquele ponto de melhoria, ele vai ter uma necessidade que vai se aliar ao treinamento e isso vai alavancar o negócio. Perfeito, Pri. Elementos fundamentais. Seja colher esses feedbacks para entender quais são as demandas, feedbacks vindos, como eu falei, do cliente ou do próprio colaborador e olhar para os indicadores, né? Porque os números não mentem, né, Pri? Exatamente. Número nunca mente, né? Indicador, ele vai trazer ali a verdade nua, crua, exatamente como ela é, para que ações possam ser desenvolvidas a partir daí. Exato. Pri, para a gente finalizar, deixe um conselho final para esse empresário e já aproveita, fala da Aquarela, deixa os seus contatos aí, as suas redes sociais, para que esse empresário possa te encontrar e dar continuidade aí nessa relação. Então, você fica à vontade para falar ali diretamente para essa audiência. Bom, eu acho que primeiramente conhecer o seu próprio negócio, né? Quando a gente fala de treinamento, de conhecimento, eu acho que o principal caminho é entender o seu negócio, ouvir o que o seu negócio também está dizendo
e pensar em como esse treinamento, como que ações de capacitação podem te ajudar, né, a se desenvolver e também desenvolver o seu negócio. Então, acho que é o primeiro ponto aí, é pensar sempre na educação como uma estratégia para o desenvolvimento do seu negócio. E se você precisar de apoio, pode contar comigo, pode contar com a Aquarela. Nós temos profissionais aí de diversas áreas da educação para apoiar, especialistas em diversas áreas também para apoiar o crescimento do seu negócio. O nosso site, aquarelaed.com.br. Nas redes sociais você encontra facilmente aí LinkedIn, o meu nome Priscila Jordão, Aquarela Educação Digital. No Instagram estamos como aquarela.edu digital. E só jogar no Google lá, Aquarela Educação Digital, que a gente já aparece por lá. Pri, foi maravilhoso receber você. Tô encantada, você trouxe um conteúdo riquíssimo, foi realmente uma aula e foi um enorme prazer, uma grande satisfação em te ouvir e saber o quanto você domina disso que você faz e o quanto isso não poderia ter sido deixado de lado lá no começo da sua jornada. Que felicidade ver isso, viu? E acredite, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Você sabe, eu oro por você e tô aqui à sua disposição para a gente continuar trilhando aí essa jornada, quando é possível juntas, né? Obrigada demais pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Bom, prazer estar com você, sempre conversar com você. Eu aprendo muita coisa e obrigada pelo carinho, obrigada por ter reservado esse tempo para nós e para a gente dividir muito do que a gente conversa aqui com esse público também. E sempre que precisar, tô aqui. Obrigada, Pri. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do Movie Talks. Aproveita pra... Lembra do que nós falamos aqui em algum momento? Nada de obesidade intelectual. Tire insights valiosos desse bate-papo e transforme esses insights em ações para o dia a dia do seu negócio. Vai lá, se debruça sobre isso, vê o que você pode começar a mudar aí do outro lado da tela. E a gente vai finalizando por aqui. Todas as terças-feiras nós temos um novo episódio sendo publicado às 20 horas. Então eu espero vocês no próximo episódio, aqui, onde conversas acontecem para mudar você, te mover e mover o seu negócio. Tchau, tchau!